Sejam bem-vindos a mais uma live para falar de um assunto hoje muito importante, que é sobre a questão de compras e de estoque. Essa semana eu recebi uma mensagem no direct falando sobre o excesso de mercadoria que essa lojista tinha no estoque. E eu falei, esse é o tema que nós precisamos falar essa semana, porque não tem como nós falarmos de visual merchandising sem falar de estoque e de compras. Então, quem está chegando nessa live já encaminha para outros lojistas. Envie suas dúvidas também aqui por mensagem para a gente trocar ideia, para compartilhar o que está acontecendo dentro da sua loja, que eu tenho certeza que essa live vai esclarecer muitas dúvidas que você tem e vai trazer muito direcionamento também sobre como fazer compras melhores aí na sua loja. Não tem como a gente não falar de estoque e falar de compras, porque a exposição dos produtos, o visual merchandising, ele começa no estoque. Então, tudo vai depender do que vocês já têm dentro de loja. E o que acontece geralmente, né, dentro das lojas dos meus alunos, dos meus clientes, é algo frequente que acontece. Os erros mais comuns que eu encontro. Então, o primeiro de tudo é a loja abarrotada de produto, tá? A loja cheia tanto no estoque quanto na questão da área de vendas. É uma loja com muita mercadoria, uma mercadoria muito acima do giro de estoque dessa loja. Então, por que isso é um problema, né? Vocês vão ver que tudo vai acontecendo e vai virando um bolo de neve, é uma sequência que uma ação vai puxando outra. Então, geralmente, se a loja tá abarrotada de produto, ela tá muito cheia, significa que a gente tem ali um equívoco na parte das compras. Por quê? Você provavelmente está comprando muito mais do que você vende. Porque loja que tem um bom giro de mercadorias, ela fica cheia, mas ela tem esse giro. Então a loja ela não fica abarrotada, sobrecarregada. Chega mercadoria, sai mercadoria. Agora, se no seu caso essa mercadoria está demorando para sair, significa sim que você tem um problema aí nas suas compras. E eu entendo que existem formatos diferentes de compras. Tem fornecedores que vocês trabalham, que vocês conseguem uma compra mais rápida, vocês não precisam estocar essa mercadoria. Já no caso de alguns fornecedores, principalmente de marcas maiores, de coleções, vocês têm um valor de compra e vocês têm ainda um pedido que demora para chegar, que vocês precisam fazer essa coleção antecipada. Então sim, geralmente esse produto vai ocupar um pouco mais de espaço na sua loja porque você faz uma compra maior, porque você vai vender por um período maior. Até aí tudo bem. Mas ainda assim, a gente precisa analisar os dados de vendas de vocês, porque acontece com uma frequência absurda de vocês estarem comprando, como no caso da mensagem que eu recebi, 5 vezes a mais do que vocês estão vendendo, tendo um estoque que a gente fala 5 para 1. Então você tem 5 vezes no teu estoque, né, a quantidade de produto que você vende. E isso sim começa a se tornar um erro. Por quê? Essas compras geralmente acabam sendo por impulso, como a gente já falou. A loja abarrotada, muitas vezes ela está ligada a essa questão de compras mal feitas. De produtos que você apostou que se tivesse estudado um pouco mais, você teria percebido que eles não fariam sentido para sua loja, de grades muito grandes que você comprou, de marcas que não estão girando tão bem, de produtos que eles têm um giro muito demorado. Então, toda essa análise dos dados de vendas que eu sempre falo nos treinamentos, eu sempre falo nas consultorias, ele é muito importante para vocês investirem o dinheiro de vocês da maneira correta. E aí, o que acontece? A loja está abarrotada porque a compra foi feita errada, consequentemente, o dinheiro da loja, o caixa da loja está todo em produto no estoque. E aí, a gente gera outro problema. Se a gente está com o nosso dinheiro de caixa todo parado em mercadoria no estoque e essa mercadoria está demorando para ser vendida, a gente vai apelar para a liquidação. A gente vai apelar para o desconto, tá? E aí o que vai acontecer? Você vai desvalorizar tanto a sua loja quanto o seu produto. Esse valor que você vai vender, ele retorna para o seu caixa, mas ele retorna apenas o valor geralmente do custo. Ele não retorna como lucro. Então assim, você
só tá girando um valor dentro da sua loja, mas que não tá te trazendo retorno. Você tá trabalhando basicamente para nada. Sem contar que dependendo do tempo que esse produto tá no teu estoque, ele já desvalorizou. Então nem retorna o valor que você investiu naquele produto. Então muitas vezes você tá até vendendo por menos e aí sim, ao longo prazo, isso vai impactar a loja de vocês. Por isso que vocês estão sempre apagando incêndio, por isso que vocês estão sempre desesperados, né? Porque estão sempre nessa ânsia, achando que para vender mais, vocês precisam comprar mais. E não é assim que funciona. Esse é um dos maiores erros que vocês acabam cometendo dentro de loja. Então, o ambiente de loja, ele acaba se tornando, com todas essas situações, um depósito de mercadoria. Porque vocês não têm espaço para guardar tanta mercadoria que vocês compraram. A maioria das vezes vocês têm um espaço de estoque pequeno. E aí esse excesso de mercadoria que vocês compraram, ele não tem lugar no estoque. E aí vocês acabam deixando na área de vendas. Então isso vai sobrecarregando o espaço de loja, e aí vocês ficam me perguntando aonde eu coloco a mercadoria quando eu faço VM dentro de loja, porque vocês percebem que dá uma clareada na loja, deixa ela muito mais clean. Claro que eu tenho as minhas técnicas de organização de produto, eu encontro soluções também para o estoque de vocês, mas muitas vezes, gente, não tem muito o que fazer, porque vocês estão com todas as gavetas abarrotadas, as araras a gente não consegue deixar nem o espaçamento de um dedo entre cada cabide, o cliente não consegue ver aquele produto direito. Então vocês percebem que a parte da dificuldade que vocês têm muitas vezes em organizar o produto dentro de loja, ele vai vir dessa questão lá das compras e vai vindo, sabe, esse fio vai vindo nesse detalhe de começar a comprar demais, compra equivocada, não ter espaço no estoque, aí você não tem caixa dentro da sua loja, você precisa fazer liquidação, esse valor volta para sua loja, mas volta muito inferior do valor que você investiu nessas compras. Isso tudo vai acarretando em todas essas situações que muito provavelmente você deve estar vivendo aí na sua loja, se você se interessou por essa live. Ou se você conhece algum lojista também que está passando por essas situações, que vive todos esses dilemas, não esquece de enviar a live para ele, porque eu tenho certeza que vai fazer muita diferença na vida dele. É algo assim que de todos os clientes que eu atendo, sejam no online, seja no presencial, é algo muito comum essa questão das compras. A questão, gente, de estoque, não tem uma regra de dizer, olha, você tem que ter tantas peças, porque depende do quanto você vende. Então, como eu falei lá no início, eu tenho clientes que têm, às vezes, quase 1 milhão de produto em estoque, só que é uma loja que gira muita mercadoria. Então, o problema não é você ter um estoque muito grande se você vende. O problema é você estar, por exemplo, com estoque de 1 milhão, como a gente está falando, em mercadoria, mas você vender no máximo nem 100 mil por mês. O que significa que você está com estoque 10 para 1, o que significa que você demoraria 10 meses para girar toda essa mercadoria, só que você não vai passar 10 meses sem fazer compra, ou seja, esse estoque só vai aumentando. Então, muitas vezes, vocês têm essa dificuldade por causa de todas essas situações que vão acontecendo. É um fio, uma coisa vai puxando a outra. E na questão do impacto financeiro, né, o que acontece? Tem muita mercadoria, não vai significar que você vai vender mais. Então, essa questão do eu preciso comprar, eu preciso de novidade, eu preciso ter mais, necessariamente vai acabar ocasionando todos esses detalhes. Se você continuar fazendo compras impulsivas, sem análise de dados, sem entender o que está acontecendo dentro da tua loja, você vai continuar comprando errado e deixando todo o lucro da sua empresa parado no estoque. E eu tenho certeza que vocês já ouviram a famosa frase de que estoque é dinheiro parado. Porque ele realmente é. Você comprou essa mercadoria, ela tá lá parada, aguardando ser vendida, aguardando que esse valor retorne para o seu caixa. É um dinheiro, cada mercadoria, cada peça que tá lá no teu estoque, é um dinheiro que saiu do seu caixa, mas enquanto a peça não for vendida, ele não retorna. E se você vende com liquidação, com desconto, o que retorna muitas vezes é o preço de custo e olhe lá.
Então, significa que eu preciso vender rápido a minha mercadoria? Claro que quanto maior o giro, melhor. Porém, a gente sabe que alguns produtos são mais sazonais, alguns produtos, eles têm um tempo de vida diferente dentro da loja. Por isso que a gente precisa analisar categoria por categoria, precisa analisar um a um. Não dá para em pleno 2026 os lojistas continuarem trabalhando nesse formato, sem analisar os dados, sem entender o que tá girando, o que não tá girando. E aí vocês chegam pra mim querendo organizar melhor a loja, só que o que falta pra vocês é desde o início essa organização das compras, de entender o estoque de vocês. E eu, assim, falo de boca cheia isso, gente, com a maior segurança do mundo, porque eu vivo isso todos os dias com os meus clientes, os meus alunos. Tem muito produto de vocês que perde o brilho porque vocês não sabem expor ele dentro de loja. Vocês acabam fazendo de liquidação de produto que não precisava ter ido para liquidação, que se vocês tivessem as técnicas certas para expor essa mercadoria, vocês teriam vendido ela com o preço cheio, mesmo sendo uma peça um pouco mais antiga dentro da loja. O que falta para vocês é esse conhecimento. Não funciona mais esse formato que vocês vêm trabalhando de simplesmente comprar e vender, comprar e vender. Existem várias outras situações que vocês precisam aprender dentro de loja para realmente ter lucro. Então, financeiramente, é um problema, sim, para sua loja ter essa quantidade absurda de estoque parado, principalmente ocasionado por compras equivocadas. Porque você comprou errado, porque você comprou no impulso, porque você se empolgou. É preciso separar o CNPJ do CPF. Se você, como pessoa, é impulsivo nas compras, se você é uma pessoa que gosta de gastar dinheiro, que se empolga, usa isso com o teu CPF, com o CNPJ, você precisa ter responsabilidade. Não dá para você comprar por impulso, não dá para você ir às compras sem fazer ideia do que você vai comprar, sem saber as cores, tamanhos, modelagens, marcas. Isso daqui é o básico. E o que eu mais vejo é lojista perdido que não sabe nem o que acontece dentro da própria loja. Que eu já usei esse termo em outras lives também, que tá brincando de casinha dentro da própria loja. E aí, gente, se vocês não se importam em simplesmente investir o dinheiro de vocês em uma coisa que não vai dar retorno, aí é um problema de vocês. Mas eu acredito que a maioria das pessoas que investiram numa loja para ter uma empresa, são empresários, vocês estão interessados em ter lucro. Então, para ter lucro, a gente precisa olhar para essa questão das compras e entender como que você está fazendo as suas compras, porque se você estiver fazendo as compras erradas, vai acarretar em todas essas situações. O estoque abarrotado, o caixa bloqueado porque você não tem dinheiro, você vai começar a fazer liquidação, mesmo assim esse dinheiro não retorna para sua loja, a sua loja vai ficar cada vez mais poluída porque você não consegue fazer uma boa organização. Uma loja muito carregada, muito poluída também não vende. E eu sei que existem peças lindas, coleções maravilhosas na hora que vocês vão fazer as compras, mas se toda vez vocês comprarem por impulso, vocês vão acabar falindo a loja de vocês, mesmo que ela venda bem. Se você faz uma compra equivocada muito maior do que você vende, você vai sim acabar prejudicando o caixa da sua loja, e se isso não for consertado, chega uma hora que essa situação ela se torna insustentável, porque vocês não vão ver dinheiro em caixa, esse dinheiro não vai retornar, e vocês acabam vendo muita loja fechando, e principalmente em momentos, eu diria assim, mais desafiadores, né, do varejo, do comércio, e a gente fala desafiador porque assim, gente, é comércio, é varejo, o tempo todo a gente vai ter dificuldades. Se você é empresário da área de moda, você tem que estar ciente disso, que são N situações. Não tô falando que é aceitável, não tô falando que é fácil, mas sim, existem várias questões. Por isso que é importante você ter esse controle na hora das suas compras e na hora de você analisar os dados de estoque. Porque todo esse acúmulo de mercadoria, como eu falei para vocês, além de toda essa questão de gerar esse impacto no teu caixa, porque vai sim faltar valor ali dentro, você não vai conseguir mais fazer compras, vai limitar a questão dos teus investimentos em loja, então numa pessoa para te ajudar no marketing, vai faltar um investimento às vezes no mobiliário, em cabide, vai faltar até mesmo para as compras básicas da loja, as contas básicas. Então esse acúmulo de mercadoria, ele vai causar um outro problema que a gente acabou de comentar, que é essa poluição visual dentro da loja, que é onde entra essa parte do visual merchandising que eu realizo e que realmente vocês
acabam tendo essa noção da organização e da transformação da loja, né? Mas se você não tem espaço no estoque, você precisa mostrar esses produtos para você vender. Só que se você não tem espaço, você vai acabar mostrando tudo ao mesmo tempo. E essa loja vai ficar confusa. Então, você coloca tudo na área de vendas, achando que eu preciso vender porque eu tô com o meu caixa parado, eu preciso pagar os boletos das compras que eu fiz, então eu tô até aqui, ó, desesperado, precisando de dinheiro. Eu vou inventar uma promoção, eu vou acabar colocando tudo na loja porque são peças lindas e eu acho que eu tenho que mostrar tudo ao mesmo tempo para vender, porque eu preciso vender, e vocês acabam agindo nesse desespero. E aí, quando você sobrecarrega a loja nessa questão de produto, você coloca tudo na área de vendas, utilizando a sua loja basicamente como um segundo depósito, né? Não é só mais o estoque que você tem da loja, você acaba tornando o ambiente de loja, que seria para encantar o cliente, como um segundo estoque. Então, a loja, ela vai ficar com uma cara de loja mais popular. Gisele, é errado ter uma loja mais popular? Não, cada um tem seu público. O que acontece é que, às vezes, esse não é o estilo da sua loja. Mas como você está com o estoque abarrotado, você tá aqui, ó, de conta para pagar, no desespero, fazendo promoção, você vai querer trazer tudo para frente da sua loja e vai causar essa poluição visual. Então, os produtos não vão se destacar, nada vai chamar atenção, vai dificultar ainda mais a tua venda. Você abarrotar a tua área de produto sem contexto nenhum, porque tem sim como a gente fazer uma exposição de produto com bastante mercadoria, que é o que a gente faz em lojas de departamento, em lojas mais populares, porém, ainda assim, com técnica, com estratégia de vendas. Só que para isso, a gente precisa ter esse conhecimento que a gente está falando aqui. A gente precisa começar na análise lá das compras, do estoque e tudo mais. Então, se você não consegue organizar dentro da sua loja porque você tem muita mercadoria, por causa de compras erradas, toda essa sequência que a gente vem falando, naturalmente você vai acabar expondo o seu produto da maneira equivocada e o cliente não vai se atrair por essa mercadoria. Pode ser a mercadoria mais linda do mundo. Muitas vezes, por ter tanta coisa dentro de loja, né, tanta coisa em poucos metros quadrados, você não vai conseguir fazer essa boa exposição, porque não tem como você criar uma coordenação inteligente, estratégica, com um monte de produto amontoado. E a gente vai perceber o quê? Que a loja tá desesperada querendo vender, porque ela tá colocando todos os produtos sem contexto nenhum. Tem um monte de peça bonita que vai acabar ficando perdida lá no meio, que nem a equipe encontra na hora da venda, porque é tanta mercadoria. Aí você abre aquelas gavetas, tá cheio de produto socado, literalmente essa é a palavra, socado na gaveta. Você vai querer mostrar pro cliente o produto, a gaveta tá uma bagunça, as araras você não consegue tirar nenhum cabide sem cair 3, 4. E vocês realmente acham que é isso daí que vai salvar a loja de vocês e vai ajudar vocês a venderem mais? É isso daí que o cliente vai olhar e falar, meu Deus, olha quanta opção ele tem. Não, gente, não vai. Porque se isso funcionasse, vocês estariam vendendo bem. Se isso funcionasse, vocês não estariam desesperados, fazendo liquidação, achando que vocês precisam comprar mais, buscando uma super solução, um gatilho em 3 passos que algum guru da internet está falando para vocês. E aí, quando a gente faz uma live como essa, mostrando passo a passo, mostrando detalhe por detalhe os problemas que tudo isso vai causando dentro da loja de vocês, que começa lá nas compras equivocadas, que impacta o estoque de vocês, o dinheiro parado, o caixa, a desvalorização do produto na promoção, a desvalorização da própria loja de vocês, a marca, a poluição visual que isso causa, a falta de interesse no cliente em olhar o produto, o cliente vai achar o teu produto caro. Todas essas situações, quando a gente vem falando tudo isso, aí vocês acham cansativo ficar aprendendo sobre isso. Vocês acham que não é importante trabalhar isso dentro de loja, porque vocês querem uma solução rápida. Mas isso não vai acontecer. Quem tá buscando solução rápida, quem tá querendo pegar atalho, são as lojas que estão fechando daqui a pouco, que estão sempre no sufoco, mesmo que vendam bem. Então, quando a loja parece cheia demais para o cliente, ela deixa de convidar o cliente para olhar o produto, ela começa a afastar. Porque hoje em dia ninguém mais tem paciência para ficar olhando uma arara abarrotada, esperando a equipe procurar um produto para você. Esse público que tá vindo agora para a loja, primeiro que a gente já não tem tempo. Tá todo mundo na correria, como a gente sempre fala.
Segundo, que esse público que está vindo agora, ele é muito mais para autoatendimento. Se a sua loja não oferece isso, ele já não vai na sua loja. Se ele chega na sua loja e ele não consegue se encontrar, ele não consegue encontrar o produto, ele também já vai embora. Se ele olha para sua loja e ela não parece convidativa, parece mais uma loja como qualquer outra, expondo o produto da mesma maneira, ele não vai entrar. Então, se a tua loja tá vivendo tudo isso, todas essas situações que a gente tá conversando aqui, tudo que eu tô falando para você tá batendo aí, tá doendo, saiba que o começo de tudo, se você tá com o estoque abarrotado, é sim dar uma segurada nas compras e analisar os teus dados de vendas. E aí, se você tem sistema dentro de loja, se você não tem, você já precisa arrumar um sistema para sua loja. Ponto. Pode ser o mais simples possível, pode ser uma planilha de Excel, mas você precisa ter controle dos produtos que estão no seu estoque. Você precisa dessas informações do que entra no seu estoque e do que está saindo do teu estoque. Segundo, você precisa analisar esses dados de vendas para eles te ajudarem a fazer compras mais assertivas. E aí a gente vai trabalhar as oportunidades do que você já tem no seu estoque, porque eu garanto para vocês, eu dou o meu nome, porque eu faço isso o tempo todo com os meus alunos e meus clientes, que tem produto dentro da tua loja que está sendo desvalorizado porque você não está sabendo expor ele direito. Se você souber organizar esse produto, se você tiver as técnicas certas que eu ensino nas minhas aulas, nas minhas assessorias, você consegue fazer toda aquela transformação visual que vocês conseguem perceber, que eu posto aqui nos meus antes e depois, e vocês conseguem vender essa mercadoria que vocês têm em loja com o preço cheio, mesmo que seja uma mercadoria da coleção passada, tá? Eu sei que existem produtos que vocês compraram totalmente errados que realmente não vai ter como salvar, mas eu diria que assim, 70% a 80% do que você tem em loja, se você comprou alinhado, a gente consegue fazer uma boa exposição e vender essa mercadoria. Agora, se você não sabe criar combinações diferentes com o mesmo produto dentro da tua loja, se você só sabe fazer uma única combinação de cores, se você sempre expôs esse mesmo produto no mesmo lugar dentro de loja, você nunca girou essa mercadoria dentro de loja, o que te falta dentro da loja não é comprar mais novidade, mas falta conhecimento. É isso que falta para você. Como lojista, seria inadmissível que você não soubesse trabalhar esse teu produto dentro de loja. A única solução que você enxerga é fazer promoção, já tá errado. Já tá errado. Tá faltando estratégia, porque lojista que é inteligente, lojista que domina essas técnicas, ele tá lucrando. Ele não tá guardando dinheiro parado no estoque. Ele não tá confundindo o CPF com o CNPJ e comprando por impulso. Então, é muito importante que, se vocês estiverem se identificando com tudo isso, vocês entendam que, sim, é um problema todas essas situações, mas que vocês conseguem ter um caminho para resgatar todo esse dinheiro que está parado no estoque de vocês e voltar para dentro da loja, para dentro do caixa, para vocês fazerem investimentos mais inteligentes. Quanto ao autoatendimento, é só observar o crescimento do self-checkout no supermercado. É uma realidade e só vai crescer. O mesmo vale para a loja. O cliente quer ver sozinho e escolher com calma. Exatamente isso que o Luiz falou. Pode ser que vocês não estejam percebendo esse comportamento. Algumas cidades às vezes são menores, ainda não tem essa questão do self-checkout, mas analisem essa situação. Eu sempre faço essa analogia quando os meus clientes, os meus alunos têm essa resistência em relação a gente preparar a loja para o cliente comprar sozinho. E aí eu sempre associo isso, que o cliente que compra na sua loja, que está acostumado com a arara separada por P, por M, arara das blusas, arara das calças, ele também compra sozinho nas lojas de departamento em outras cidades, ou até mesmo na sua própria cidade. Então, por que nessas lojas ele compra sozinho e ele adora ir lá passear nessas lojas e na sua loja ele não vai? Porque você não educou o seu cliente dessa maneira. Se você fazer esse posicionamento, fazer essa transição, o seu cliente também vai se adaptar. Muitas vezes a dificuldade de se adaptar é muito mais da equipe e do lojista do que do cliente, porque o teu cliente já está fazendo esse tipo de compra em outros lugares.
Ele não faz na sua loja porque a sua loja não está preparada. E sim, eu sei que existe uma transformação da maneira de atender, da maneira de expor, mas é justamente isso que a gente estuda e que a gente planeja. A gente às vezes não chega também com os 2 pés na porta e já transforma a loja inteira. Nós vamos num processo, nós vamos adaptando para o cliente, para a equipe. Mas sim, vocês precisam ir fazendo essa transformação dentro da loja de vocês, se vocês quiserem se atualizar e se manter no mercado. Se vocês continuarem nesse mesmo formato que vocês vêm trabalhando há 10, 15, 20 anos, daqui 5 anos a loja de vocês não existe mais. E não é por uma questão de que o que vocês fizeram até aqui foi errado. Não, o que vocês fizeram até aqui trouxe vocês até aqui. Agora, se vocês querem sair daqui para continuar, vocês precisam se adaptar. Esse medo que muita gente está tendo e falando, meu Deus, olha quanta loja fechando, vai dar uma estudadinha por que essa loja está fechando. Eu tenho certeza que uma das questões de ter impactado para essa loja fechar é a questão das compras equivocadas, é a falta de gestão de estoque, é a falta de técnica de exposição, é a falta de um bom atendimento, sim, porque isso, por mais que seja básico, tá todo mundo reclamando e tá horrível de encontrar um bom atendimento. Então, se a gente já tá com dificuldade em todas essas questões, principalmente no atendimento, se você tá com dificuldade em ter uma boa equipe formada, não tá encontrando bons profissionais, prepare a sua loja para ela vender sozinha. Se você tiver um bom profissional de visual merchandising, organizando a exposição de produto, a sua loja vende para você, sem você depender de uma equipe de vendas gigante ou de uma equipe de vendas que, se juntar 4 ou 5 pessoas, não forma um bom vendedor. Se você está com dificuldade em equipe, prepare a sua loja para ela vender sozinha. Porque é isso que as grandes marcas já estão fazendo, é isso que os próprios supermercados estão fazendo. E eu não sei o que os lojistas empresários estão fazendo, que devem estar dormindo no ponto que não estão percebendo isso. O Luiz, no caso, como é empresário, como trabalha com vários segmentos, ele já tem essa percepção. Eu que estou o tempo todo em diversas lojas, visitando várias cidades, eu tenho essa percepção da mudança de comportamento, do público, da questão das compras. Enquanto o lojista tá ali, ó, só brincando de casinha, se empolgando nas compras e vendo todo o dinheiro dele ficar parado dentro de lojas, realmente rasgando dinheiro e jogando fora. Então, eu sei que essa live hoje ela não foi para maciar para vocês, muito pelo contrário, ela foi realmente para ser mais árdua, porque, gente, vocês precisam analisar todas essas situações que a gente está falando aqui. Se você quiser salvar a sua loja, se você quiser ter lucro, porque o que mais acontece é isso, de lojistas errarem nas compras e virar esse bolo de neve dentro de loja. E aí vocês vão falar, Gisele, mas eu não sei nem por onde começar. Você falou várias situações aqui, é exatamente isso que acontece na minha loja, mas eu não sei por onde começar. Então você pode começar me chamando no direct, me mandando uma mensagem ou comentando aqui depois também na live, que a gente pode marcar uma reunião, seja presencial ou online. Eu vou sentar com você, vou analisar todas essas situações dentro da sua loja. A gente vai analisar as oportunidades que você tem de produtos dentro do teu estoque para fazer uma boa exposição, para criar estratégias de vendas no online e no offline, para preparar a sua loja para ela vender sozinha. Mesmo que você tenha uma boa equipe de vendas, ótimo, vamos ter um vendedor a mais que vai ser dentro da loja uma exposição adequada e eu consigo te direcionar nessa reunião, seja numa assessoria, numa consultoria, enfim. Eu consigo sentar com você, pegar na sua mão, analisar todos esses dados de vendas e identificar as oportunidades que vocês têm dentro da loja de vocês para traçar essas estratégias e direcionar vocês com tudo isso. Mas comece, se você fala assim, meu Deus, deixa eu dar uma olhada aqui primeiro, comece puxando o teu relatório de vendas, vendo o quanto que você tem de mercadoria e de dinheiro parado no teu estoque. E compara com o quanto você está vendendo por mês. Aí você já vai ter uma noção de quanto que você tem de estoque dentro da sua loja. Se é 2 para 1, 3 para 1, 5 para 1, 10 para 1, tá? Geralmente o saudável é 2 a 3 para 1. O saudável. Mas
dá uma olhadinha aí na sua loja, vê como que tá toda essa situação. Se você vê que tá acima disso e que você precisa de ajuda, me envia uma mensagem que a gente vai fazer todo esse processo, todo esse passo a passo. Eu vou te ajudar a identificar as oportunidades dentro do teu estoque. Eu vou te direcionar em relação à posição desse produto dentro da sua loja, aonde a gente posiciona o produto que não tá vendendo, com o que a gente trabalha esse produto que não tá vendendo, quais estratégias, quais combinações de cores, o que a gente vai fazer dentro da tua loja para esse produto ser vendido com o preço cheio, para a gente aumentar o ticket médio, aumentar a quantidade de produtos vendidos por atendimento, porque é exatamente isso que a gente faz dentro do visual merchandising. O visual encanta o cliente de vocês, mas o merchandising é essa parte de estratégias que a gente tem por trás, que muitas vezes nem vocês acabam identificando nas araras, mas que eu conto tudo para vocês na consultoria, na assessoria e no treinamento. Não tem como eu vir aqui e passar tudo isso para vocês, porque cada loja é uma loja, então é uma análise individual. O que funciona para uma loja não funciona para outra. Vocês estão em cidades diferentes, com produtos diferentes, né? Então a gente tem que analisar caso a caso, mas eu acredito que com tudo que eu falei aqui para vocês já vai dar uma clareada. E se bater o desespero de ver a situação que tá a sua loja, não esquece de me chamar, me manda mensagem, que eu vou sentar com você e a gente vai organizar tudo isso dentro da sua loja. E qualquer dúvida que vocês tiverem em relação à live ou qualquer situação que vocês identificaram, quiserem comentar pra gente trocar ideia nos comentários também ou me enviar mensagem, fiquem à vontade e até a próxima live.